Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, celebramos hoje a Ascensão do Senhor. O Senhor, após a sua ressurreição, tendo se manifestado aos seus discípulos por 40 dias, ascende aos céus. E subindo aos céus, está sentado à direita do Pai, como nós professamos a nossa fé em toda a missa de domingo e nas solenidades e festas. O Senhor está sentado à direita do Pai. E neste dia nós recordamos este evento na história da salvação, a ascensão do Senhor. As três leituras de hoje fazem referência a este acontecimento, a este mistério. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 9, encontramos assim: Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. No Evangelho, em Marcos, no capítulo 16, no versículo 19, depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Na segunda leitura, Efésios, capítulo 1, versículo 20, ele manifestou sua força em Cristo quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus. Na primeira leitura, nós encontramos o Senhor dando orientações aos seus discípulos, falando sobre o Espírito Santo, que eles deveriam aguardar em Jerusalém a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo. Diz o Senhor: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai. Sereis batizados com o Espírito Santo. Batizados com o Espírito Santo, e assim o Senhor diz sobre este poder que haveria de ser derramado sobre eles. Mas poder para quê? Para que pudessem ser testemunhas, ou seja, para que pudessem falar de Jesus até os confins do mundo. Uma força nova, um poder novo. E lembre-se, o Senhor estava dizendo aos seus discípulos num contexto ainda de muita insegurança que eles sentiam, de medo que eles sentiam, de dúvidas que eles sentiam de como seria o futuro. E o Senhor diz: o Espírito Santo os conduzirá. A força do Espírito estará com vocês, e assim vocês irão até os confins do mundo. No Evangelho nós encontramos a referência em Marcos, no capítulo 16, do que exatamente fariam os discípulos cheios do Espírito Santo. O Senhor disse que eles iriam anunciar a boa nova do Evangelho. E ao anúncio da boa notícia, da boa nova do Pai misericordioso, que concedeu a graça do Espírito Santo para que todos aqueles que, crendo no seu Filho, fossem batizados, se tornassem seus filhos e filhas e tivessem assim a graça da vida eterna. Mas para acompanhar estas palavras, as pessoas duvidariam: mas isso é verdade que vocês falam? Sinais viriam para confirmar tudo aquilo que era dito sobre este grande e eterno, infinito amor do Pai. Sinais. No Evangelho de São Marcos nós vemos esses sinais: expulsar demônios, operar curas em nome do Senhor, tomar veneno, ser picados por serpentes, animais venenosos e não morrer. Sinais prodigiosos que vêm acompanhando os evangelizadores até os dias de hoje. Basta acompanhar a vida dos santos, de modo especial no nosso canal do YouTube, no programa Orando com os Santos, com o Padre João Paulo. Quantas maravilhas nós ouvimos ali do poder do Espírito Santo. O poder não é dos homens, mas se manifesta em nós que cremos e anunciamos Jesus. Não poder para nos gabar, não poder para nos sentirmos melhores, mas para que Jesus seja conhecido, para que o Pai seja amado. E assim o Senhor manifesta o poder do seu amor, confirmando as palavras que são anunciadas em nome do seu Filho. É assim que esses sinais acompanham pela força e poder do Espírito Santo. E nós temos em Efésios, na segunda leitura, no capítulo 1, toda a expressão da grandeza de que toda a evangelização se dá em torno de Jesus, que é a cabeça da igreja, e nós somos os seus membros. Nós não evangelizamos apenas porque lemos a Bíblia e conhecemos Jesus e podemos falar dele. Evangelizamos sim porque nós guardamos a palavra do Senhor e compartilhamos esta palavra com os nossos irmãos. Nós não formamos nossas igrejas particulares, nós não formamos pequenos grupos de serviço,
Não, nós não formamos pequenos grupos de partilha e assim damos o nome de igreja. Nós compartilhamos a fé da Igreja Católica, que vem ao longo desses séculos salvaguardando toda a riqueza do tesouro da Palavra de Deus e a sua doutrina. Toda a tradição que podemos hoje testemunhar. Já dizia parte desta tradição a riqueza dos nossos santos. E isto nós podemos ter a certeza. Fazemos parte da igreja, que como São Paulo vai dizer no primeiro capítulo, Cristo é a cabeça da igreja. O Senhor é a plenitude de toda a graça, sob o qual todo o joelho se dobra. Todo o poder foi dado ao Senhor pelo Pai. E esta é a grande verdade, o grande poder que o Senhor concedeu, e devemos estar atentos a isso na medida em que somos testemunhas, na medida que nós vamos evangelizando até os confins do mundo. Vai dizer o Senhor ainda que esta evangelização deveria se estender ao mundo inteiro, que nós o fazemos porque temos uma comunidade de fé. Nós não criamos essa comunidade. Não é uma panelinha que nós criamos a partir dos nossos gostos particulares, fundando pequenas igrejas ou células que instituímos e damos o nome de igreja. Não, nós não fazemos isso. Vivemos enquanto igreja católica. Nós somos católicos. Nós somos católicos pela graça de aceitarmos a graça de Deus. Não somos católicos porque inventamos o catolicismo ou a igreja católica, mas porque damos continuidade a esta grande obra feita por Deus e que mantém toda a dinâmica da sua unidade no amor pela ação do Espírito Santo. E na medida em que somos testemunhas do Senhor, como nós vimos na primeira leitura em Atos, na medida em que vamos ao mundo inteiro anunciando o Evangelho do Senhor, a boa notícia, o Evangelho, nós o fazemos guardando a esperança da grande riqueza da glória de Deus, da sua força que nos concede a graça da vida eterna. Meu irmão, minha irmã, nós não estamos aqui para obter nenhum sucesso evangelizador. Estamos aqui apenas para testemunhar que Jesus é o Senhor e, na medida que falamos de Jesus, orarmos pelas pessoas, para que elas possam sentir que Ele está vivo, como se manifestou também a nós. Como temos a graça de encontrá-lo a cada Eucaristia, a cada confissão, na celebração de todos os sacramentos, na medida em que devemos anunciar ao mundo inteiro este Deus de amor. É assim, na certeza que o Senhor nos concede o dom da vida eterna. Temos a certeza de que precisamos mais e mais sermos mergulhados na graça do amor de Deus, que é o próprio Espírito Santo. E hoje, celebrando a ascensão do Senhor, vendo o Senhor subindo aos céus, contemplando a sua ascensão e o cumprimento de sua missão, não devemos ficar parados, mas voltar para Jerusalém e desejar que o Senhor nos batize no Espírito Santo novamente, ou seja, nos encharque, nos ilumine com a graça, o dom maior do seu Espírito, para que, anunciando o seu amor e operando sinais em seu nome, o mundo possa crer que o Senhor é maravilhoso, que Jesus a todos ama, perdoa e àqueles que creem concede a vida eterna. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta.